Hoje vamos começar um novo projeto para o Easy Korean. Chama-se Hora da História. E a história de hoje é sobre dois irmãos. Você tem irmãos? Pois é, você sabe como é, hein? Eu tenho duas. Os irmãos da nossa história chamam-se Hangbu e Nolbu. Hangbu e Nolbu. Vamos praticar a pronúncia. Quando tivermos patinho, que é essa bolinha, o yang, e depois vier consoantes como kyok, tigut, jiut, shiut e piup, nós vamos ler essas consoantes com a pronúncia mais limpinha. Por isso que nós dizemos hangbu, hangbu, levinho, consoante simples. Isso só acontece se o encontro entre o patinho, a bolinha, e essas consoantes que acabei de citar vierem na mesma palavra, tá? Se for uma palavra composta, a coisa já muda um pouquinho. Nós vamos gravar uma videoaula explicando melhor em detalhes esse patinho. Mas agora você já sabe por que se pronuncia hangbu. Porque quando temos yang no patinho, na mesma palavra, um substantivo próprio, simples, se fôssemos falar em português, isso significa que temos apenas uma palavra, não estamos trabalhando aqui com palavras compostas. Aí nós lemos mais limpinho esses sons que vierem depois, se forem do kyok, piup, tigut, jiut ou shiut. Calma que vai ter videoaula sobre isso para esclarecer quando não pronunciar assim limpinho. Agora vamos para Nolbu. Nolbu. Na verdade, quando temos ril no patinho, e no bloquinho seguinte tivermos consoantes tigut, jiut ou shiut, essas consoantes devem ser tensificadas. A gente pronuncia com um pouquinho mais de força. Só que aqui nós temos um piup. Como o patinho ril tem muitos detalhes, vai ser fundamental gravar uma videoaula falando só dele e das consoantes que aparecem depois dele. Mas vejam, não é nem o tigut, nem o jiut, nem o shiut. Não precisamos tensificar, já que a regrinha nos diz que se aparecerem essas aqui, essas que estão aqui embaixo, a gente tensifica, pronuncia mais forte e não mais limpinho. Na videoaula que gravarmos, vocês vão ver exemplos. Mas focando aqui, vejam que depois do ril temos um piup. Piup não segue essa regrinha, então vamos pronunciá-lo com o som do B levinho mesmo. Nolbu, Nolbu. Então, o nome dos irmãos como é? Hangbu e Nolbu. Hangbu e Nolbu. Vamos falar os dois junto com a partícula wa, que representa o nosso e. Seria um conectivo para unir dois substantivos. Hangbu wa Nolbu. Hangbu wa Nolbu. Hangbu wa Nolbu. Eles são irmãos. Então, se eu quiser dizer os irmãos Hangbu e Nolbu, eu primeiro digo os nomes deles e os caracterizo como irmãos. Hangbu wa Nolbu hyongje. Os irmãos Hangbu e Nolbu. E a próxima expressão é 옛날. 옛날. Yet. Yet. Se lêssemos só o primeiro bloquinho, o patinho shiut tem som de T de tatu curtinho. Claro, se não tivesse nada depois dele. Então leríamos yet. Yet. Yet significa antigo, velho. Nal significa dia, uma palavra de origem nativa coreana para dia. Vamos ler tudo juntinho, lembrando que tem que nasalizar, já que nós aprendemos caso 1 de nasalização. Quando o som do patinho é do T curtinho, e no bloquinho seguinte tem o som do M ou do N. Quem lembra aí? Eu acho que vocês não esqueceram. Nós vamos nasalizar o nosso patinho com o som do N, nesse caso. Yen, yen, yen. Nal, yenal, yenal, yenal. Dia antigo, dia velho. Os dias antigos, os dias velhos, indicam o passado, no tempo antigo, nos dias antigos. Essa expressão, yenal, quando repetida com outro yenal, vejam só, yenal mais yenal. Nós vamos ler assim, ó, yenal, 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 yenal. Olha, esse ril do segundo bloquinho, esse patinho, está entre o som de vogais. Entre o som da vogal A e da vogal Y.
Então vamos pronunciá-lo com o som do R. O real vai ter esse som de R, como em hora, carro, fora, quando estiver entre o som de vogais. Então vamos pronunciar 옛날 옛날. Claro, se formos ler numa sequência, com fluidez, com naturalidade. 옛날 옛날. 옛날 옛날. 옛날 옛날 significa era uma vez, ou até mesmo nos tempos antigos, em dias antigos. Na nossa história, 옛날 옛날 aparece com uma partícula. Vamos ver? A partícula E. Vamos ler tudo junto agora, lembrando que no final de 옛날 옛날, que antes líamos com o som do L no final, já que não tinha nada, 옛날 옛날, não tem nada, não tem outra vogal, então a gente encerra com o som do L mesmo. Mas agora a gente tem uma partícula com o som do E. Vamos fazer a mesma coisa. Vem junto comigo devagarinho. 옛날 옛날에. 옛날 옛날에. 옛날 옛날에. Tá? Outra expressão muito útil é um verbo que nós vamos precisar para a primeira frase. 살다. 살다. 살다 significa viver. Às vezes também encontramos esse verbo significando morar. Mas no dicionário padrão vocês vão ver que a tradução literal dele é viver. E tudo bem. O que importa é adequar ele ao contexto da nossa frase, tá? Ainda falta mais um termo muito importante que vai aparecer na nossa história. É o uso do ra는 ou ira는. Nós usaremos ra는 na nossa história quando quisermos indicar que algo ou alguém é chamado de alguma forma, que se chama alguma coisa. Por exemplo, eu quero dizer, é uma fruta que se chama maçã. 사과라는, 사과라는, 라는, 사과라는 과일입니다. É uma fruta que se chama maçã. Então, quando acrescentarmos ra는 ou ira는 a termos substantivos dentro de uma frase, nós já sabemos que estamos nos referindo a algo ou alguém que se chama daquela coisa. Lá na nossa história, vocês vão ver melhor. Vamos começar ela agora mesmo. 옛날 옛날에 옛날 옛날에 흥부와 놀부라는 존재가 살았습니다. A gente já sabe todos os significados aqui. Novamente. 옛날 옛날에. Os nomes dos irmãos quais são? 흥부와 놀부라는 존재가. 현재, irmãos. Os irmãos que se chamavam, os irmãos chamados 흥부와 놀부. 흥부 e 놀부. 흥부와 놀부라는 존재가, os irmãos que se chamavam 흥부 e 놀부, 살았습니다. É o verbo saldar, conjugado no passado de maneira honorífica, muito polida. A nossa história toda é contada na forma honorífica. Vai ser bom porque poderemos praticar uma forma que só usamos em algumas ocasiões e que a gente de repente nem conhece tão bem como conjugar o verbo. 살았습니다. Verbo saldar no passado de maneira honorífica. A intenção desse treino não é aprofundar em verbos, tá? Mas a gente já vai pegando umas dicas aí. Então, novamente, 옛날 옛날에 흥부와 놀부라는 존재가 살았습니다. Era uma vez, em dias antigos, viviam, olha, o nosso verbo se escreve no final, mas a gente compreende em português, quando traduzimos, na forma de uma frase em português. Para interpretarmos, para nós, faz mais sentido seguir a sequência sujeito, verbo, objeto. Em coreano, faz mais sentido colocar o verbo no final, já que esse é um padrão de uma estrutura básica de frase em coreano. Os verbos se escrevem no final. Mas quando a gente traduz para o português, é claro que para nossa compreensão faz mais sentido dizer viviam os irmãos que se chamavam
Hanbu e Norbu do que dizer os irmãos que se chamavam Hanbu e Norbu viviam. Também tem sentido, mas não é comum, não é usual falarmos assim. Então vamos adaptar para entender a história com um pouco mais de conforto ao traduzir para a nossa língua. A intenção não é que você traduza, tá? Mas como estamos falando de gramática, explicando a posição do verbo, explicando como é que isso acontece em coreano versus o que acontece em português, chegamos a esse ponto. Mas vamos tentar pensar em coreano sempre. Então vamos lá, de novo. 옛날에, em dias antigos, 한부와 놀부라는 형제가 한부 e 놀부, os irmãos que se chamavam 한부 e 놀부, viviam, dando sequência 동생, 동생. Tigut com som do T de tatu. No comecinho da palavra, tigut vai ter esse som de T de tatu. Claro, se não vier nenhum som antes dele. 동생. Olha, Ian no patinho, a nossa bolinha. Depois do Ian, se vier uma consoante, quais mesmo? Kiok, Piup, Tiut, Chiut ou Tigut, que é o caso. Essas pronúncias, se forem na mesma palavra, nós chegamos a falar rapidamente no início desse vídeo, mas vamos trazer uma videoaula sobre esse patinho completa. Mas se na mesma palavra tivermos Ian no patinho e depois tivermos qualquer uma dessas consoantes que listamos aqui embaixo, a pronúncia dela será mais limpinha, mais levinha mesmo, como um som no S, levinho, Chiut, levinho mesmo. Não precisa tensificar, não precisa pronunciar forte, já que esse encontro acontece dentro de uma mesma palavra, um substantivo simples. 동생, Tigut, som do T de tatu, levinho, consoante simples. Não vamos dizer dom com o som do D, esse som só se ele estivesse entre o som de vogais. Por exemplo, podo, uva, podo, entre o som de vogais. Mas não é o caso aqui, ele está no comecinho da palavra e não tem nada antes dele. Então, som do T de tatu levinho. 동생 significa irmão mais novo ou irmã mais nova. A próxima palavra é 마음. Vogal e tem o som do M no final. 마음. Um pouquinho estranho usar essa vogal, mas a gente vai praticar bastante. 마음 significa mente, mas podemos encontrar em contextos, em frases, em histórias, como coração. E a última palavrinha para esse trechinho é um verbo. 착하다. Vejam, a primeira consoante do verbo é um chiut. Ela tem uma pronúncia aspirada. Cha. Não é já. Não é aquele diante que a gente fez agora há pouco, já. Não, ela é aspirada. Ela é uma outra consoante com pronúncia aspirada. Cha. Depois temos no patinho um kiok. Kiok com som de K curtinho em regra. Mas logo em seguida tem um hiut. E nós vamos aprender lá com o grupo B em breve, o grupo C já conhece, o fenômeno da aspiração. Quando temos no patinho consoantes que tem som entre o K e o G, o B e o P, o J e o J mais forte, o D e o T, se essas consoantes forem sucedidas de um hiut, elas vão ser pronunciadas aspiradas. Calma, grupo B, que a gente vai ver isso em aspiração logo. Mas dá pra gente pronunciar aqui. Nesse caso, eu não vou dizer 착하다. Eu vou dizer 착하다. Tchaká. E por último, o tigut do último bloquinho está entre o som de vogais. Então a gente lê tchakada, som do D de dedo, mais limpinho. Muito bem. Tchakada. Sabe o que significa tchakada? Significa ser gentil. É um verbo descritivo. Na nossa história, tchakada vai aparecer seyuda. Alguma coisa acontece com ele. Na nossa história,
tiramos o da e acrescentamos jiman, 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 jiman. Pra quê? Por quê? Será que isso é conjugação do presente? Jiman é um padrão que a gente acrescenta aos radicais dos verbos. Radical é isso que sobra depois que a gente tira o da do nosso verbo. Acrescentamos jiman para indicar um contraste entre a frase que estamos dizendo e o que vai vir depois dela. Alguma coisa contrasta com essa informação aqui. Isso não afeta o significado do verbo, mas é como se disséssemos em português assim: ela era gentil, mas o amigo dela não era gentil. Então tem um contraste entre as duas informações. E como a gente já sabe que uma frase simples em coreano, de maneira padrão, nossa regrinha, termina com verbo, nós vamos colocar jiman junto com esse verbo para indicar que a frase que vem depois, ela contrasta com essa frase aqui. Então aqui nós temos 동생, 동생, tudo levinho. 동생 흥부는 마음이 착해지만 maam, mente, o coração ou personalidade. E indica que maam é o nosso sujeito. 마음이 착해지만, 착해 vem de 착하다. No passado, aqui temos o verbo no passado. Quem já estuda verbo vai saber. A gente não vai aprofundar agora, tá? 착해지만, 지만 indica que o que vem depois é uma frase de contraste, que contrasta com essa informação aqui. Vamos dar sequência. 형 놀부는 욕심쟁이였습니다. De novo, vem comigo. 형 놀부는 욕심쟁이였습니다. Isso. De novo. 형 놀부는 욕심쟁이였습니다. 욕심쟁이였습니다. 욕심, ganância. É o contrário de ser gentil. Quem é gentil, quem é generoso, é uma pessoa que abre mão do que tem em prol dos outros. A 욕심쟁이, a pessoa que age com ganância, é aquela que quer só para si. Viram a relação de contraste? Então vamos ler a história toda de novo. 옛날에 행부와 놀부라는 형제가 살았습니다. 동생 흥부는 마음이 착했지만 형 놀부는 욕심쟁이였습니다. O nosso verbo irá ser no passado, de maneira honorífica, super polida, contraído aqui. Não vamos dizer i었습니다, e sim 였습니다, já que a palavrinha anterior termina com o som de vogal i. 쟁이, 욕심쟁이였습니다. E assim a gente termina nosso texto. Vamos de novo, para ficar bem gravado. Na semana que vem a gente vai seguir com mais um trechinho da história. Devagarinho, ó. 옛날에 행부와 놀부라는 형제가 살았습니다. 동생 흥부는 마음이 착했지만 형 놀부는 욕심쟁이였습니다. Vamos mais uma vez. Agora eu não vou pronunciar. É com você pra gente finalizar, tá? 하나, 둘, 셋. Isso, vamos lá, continuando. Muito bem! Tenho certeza que você se deu bem nessa, hein? Na próxima semana a gente vai continuar esse treino. Eu espero que vocês tenham gostado. Anotem no caderno as palavrinhas-chave. Isso vai acrescentar e aprimorar o seu vocabulário. Nosso treino foi muito legal, hein? Sabe as palavras que a gente aprendeu hoje? Vamos lá! 옛날, vimos que 옛 significa antigo ou velho.
nal significa dia. A expressão 옛날, 옛날, com o e, que é a nossa partícula que indica várias coisas, mas pode indicar também expressão de tempo. Aprendemos também o uso do wa para conectar substantivos. Além disso, vimos o uso do ranan ou iranan para indicar que algo ou alguém é chamado de alguma forma, que se chama de alguma forma. Vimos ainda a palavrinha 현재, 현재, que significa irmãos. Não vamos aprofundar aqui, existe uma diferença, tá? Existe uma palavrinha para irmãs, e aí a gente pode pensar em colocar isso numa dica lá no app, que aí você vai ter um pouco mais de conhecimento sobre essa palavrinha. Espero que você tenha gostado dessa primeira etapa da nossa Hora da História. Aqui na descrição do vídeo você tem acesso ao super livro de apoio. O material está disponível para qualquer pessoa baixar e fazer uso à vontade. À medida que formos trazendo a Hora da História, esse material vai ser atualizado com os demais parágrafos, tá? Então, aproveita esse momento, baixe o seu material e tenta relembrar as palavrinhas que nós praticamos juntos. Eu encontro vocês no próximo treino da Hora da História. 안녕!